Fala galera do segundo ano, tudo bem? Bom, no vídeo dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos que são até muito relacionados com a química, né? Mas que são muito importantes para a gente que a gente possa entender as aplicações dentro da física, tá? Então nós vamos falar dos conceitos de mol e massa molar. O seguinte, o átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Então, o que ele começa falando? Ó, os átomos, elétrons, moléculas e íons são entidades muito pequenas, invisíveis aos olhos humanos. Quando se fala, por exemplo, da massa atômica de um elemento, não se trata de uma quantidade que possa ser trabalhada pelos cientistas, pois uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa de um átomo de carbono. Tá? Temos, por exemplo, que a massa atômica de um átomo de hidrogênio é 1U, ou seja, a massa do hidrogênio vale 1, do oxigênio 16 e da molécula de água, H2O, vai ser o quê? 18. 2 vezes 1 mais 16. Tudo bem? No caso aqui a gente pode até colocar 16 vezes 1, né? No caso aqui a massa do hidrogênio é 1 vezes 2 e a massa do oxigênio 16 vezes 1, que é um oxigênio só. Tá? Portanto, os químicos precisavam de uma quantidade que fosse mensurável e que pudesse ser pesada em gramas. Por isso, eles começaram a adotar as porções de átomos. Por exemplo, como mostra o esquema de um átomo de cálcio tem uma massa atômica de 40 unidades. Então, para o cálcio, a grandeza que se buscava deveria ter uma quantidade de átomos sendo pesada e que fornecesse 40 gramas. Então foi nisso que a gente conseguiu entender o conceito de mol. Então, o que é o mol? Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos que contêm 12 gramas de carbono 12. Ou seja, um mol de cálcio tem 40 unidades atômicas, 40 gramas. Tudo bem? Isso significa que um mol de carbono 12 tem 12 gramas, um mol de cálcio tem 40 gramas, um mol de hidrogênio, 1 grama, um mol de oxigênio, 16 gramas e um mol de água, 18 gramas. Ele conseguiu relacionar o mol com a massa em gramas. O número de mol ou quantidade de matéria também pode ser representado pela letra N minúsculo, para calcular quantos mols existem em uma determinada massa de um elemento químico ou de substância, basta usarmos regra de 3 ou a seguinte fórmula matemática. O número de mols é a massa presente divididos pela massa molecular. Tudo bem? Então, é a massa de uma molécula e a massa que você está medindo no momento. Tudo bem? A gente também às vezes coloca que esse M pode ser chamado de MM também, tá? Isso aí vai depender muito. Tem autores que trabalham de um jeito, tem autores que trabalham de outro, mas não é o importante agora, tá? A equação de Clapeyron, né? Essa equação de Clapeyron é uma equação que vocês já devem ter visto na química também, mas que a gente usa para calcular o que? A relação de pressão, volume e temperatura de acordo com o número de mols de um gás. Então, a equação de Clapeyron a gente chama de equação de um gás ideal. É PV-nRT, onde P é minha pressão, V é meu volume, N é o número de mols, T é a temperatura e R é minha constante de Clapeyron, é a constante universal. Tá? A gente chama de constante universal dos gases perfeitos. Seu valor vai depender muito das unidades que a gente vai medir ali no nosso problema. Tudo bem? Então, se a pressão estiver em ATM e o volume em litros, tem esse valor. Se pressão versus volume tiver tudo em joule, a gente usa esse valor aqui. Tudo bem? Então, o que a gente pode falar então? A gente pode ver que a temperatura a gente usa em Kelvin, o volume a gente usa em litros, pressão em ATM e N é o número de mols, tá bom? Então, a partir disso, a gente vai fazer a nossa última prévia antes da gente iniciar o trabalho de termodinâmica que a gente vai ver depois nas outras semanas. Então, nessas 2 próximas semanas, o interesse é que vocês realmente consigam compreender toda essa parte conceitual para que depois a gente possa trabalhar
outros conceitos dentro da termodinâmica. Tá bom, galera? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.